Olá, queridos alunos, espero aí que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai para a parte 3 e parte final, né, da nossa aula 7, regimes monetários de metas de inflação, ok? Para essa aula eu utilizei aí uma bibliografia principal, o capítulo 11, né, do nosso livro base, Economia Monetária e Financeira, Teoria e Política, do Cardim de Carvalho, né, Fernando Cardim de Carvalho. De forma complementar, vocês podem olhar lá o capítulo 3 lá do livro Regimes Monetários do André Modenese, ok? Então fiquem agora aí com a aula sobre o regime de metas de inflação. Disso, né? Então o regime de metas de inflação, ele é conhecido como RMI, né? É uma regra defendida pelo monetarismo do tipo 2, né? Lembra lá que eu falei com vocês que o regime de metas monetárias é defendido né, os fundamentos, né, o monetarismo do tipo 1. Então, o monetarismo do tipo 1, vocês estudaram comigo lá em Macro 3, né, mais conhecido como a teoria monetarista de Milton Friedman, né, como eu falei na aula anterior, certo? É que tinha como regime o regime de metas monetárias, então fundamentado em todas aquelas ideias dos monetaristas, dos primeiros monetaristas e do mais conhecido Milton Friedman, né, que tanto debateu com Keynes ali na época de ouro do capitalismo, ok? Anos 50, 60, né, até os anos 70, ok? Bom, quais a diferença então para o monetarismo tipo 2? O monetarismo tipo 2 é a teoria novoclássica, a gente estudou como a teoria novoclássica lá na disciplina de Macro 3, ok? Então esse é o monetarismo de tipo 2. E aí vocês vão lembrar que, basicamente, a grande diferença entre as duas escolas é que não chegam a ser assim, escolas distintas, né? É uma linha, né? Segue a mesma linha. Mas a grande diferença que mudou aí de uma para outra é a revolução das expectativas racionais. Então lá vocês vão lembrar que no Milton Friedman, ainda havia a possibilidade do trade-off, e o trade-off de curto prazo era explicado pela chamada ilusão monetária, né, isso, dos agentes contra os trabalhadores. E empresários acreditavam, né, que aquele excesso de moeda ele teria sido fruto realmente de fatores reais, de um crescimento econômico, né, de uma melhora da economia. Mas só posteriormente, né, isso, no longo prazo, é que eles descobririam que na verdade, esse aumento de moeda era apenas um aumento nominal realizado pelo governo, ok? Então, e mais especificamente pelo Banco Central. Então, o Banco Central teria produzido aquele aumento de moeda sem qualquer respaldo, né, isso, do lado real da economia. Então, ele apenas produziu um aumento da oferta de moeda, e lá pela regra lá da TQM, né, o MV igual a PY, né, você não poderia levar a moeda acima do crescimento real da economia, que isso gerará, né, e vai levar aí a um crescimento da inflação. A consequência é essa, ok? Então esse é o monetarismo do tipo 1. Então as pessoas, na verdade, só teria efeito real se de fato só teria feito, desculpa, então só deveria haver o aumento de moeda se tivesse tido um crescimento real. Um aumento de moeda sem um crescimento real da economia, então leva à inflação. Mas aí as pessoas reagiriam a isso, achando então que essa oferta de moeda estaria acompanhando um crescimento, mas não está, né, isso? E aí elas sofrem no curto prazo ali da chamada ilusão monetária. Então acham que estão ricos, mas não estão. Então os trabalhadores ofertam mais trabalho, achando que os salários vão melhorar, os empresários ofertam mais, contratam mais trabalho, tentam, né, ofertar mais produtos
porque achando que o lucro melhorou, né, mas não é o que aconteceu. Então, no longo prazo, eles verificam, trabalhadores verificam que o salário real, né, então diferente do salário nominal, o salário nominal até cresceu, mas como a inflação cresceu, junto ao salário real de fato não cresceu, né? E os empresários, por outro lado, veem que aquela oferta nem tudo foi demandado, então não se realizou, e aí o lucro também não cresceu, mesmo que o lucro nominal lá tenha crescido, mas eles veem que a inflação cresceu, e aí o lucro real também não cresceu, né? Então são dois preços importantes da economia, salário e lucro, né? Tem os outros preços que a gente já vai falar também, né? Então a economia tem seus preços importantes dentro da economia. Então salário e lucro, falando de dois preços da economia. Então não responderam ao que os agentes, mas como os agentes são adaptativos, aí vocês vão lembrar disso no monetarismo tipo 1, isso faz com que eles estejam sempre olhando para trás, né, pelo retrovisor. Então, dirigindo olhando para o retrovisor, olhando para o passado. Então, eles só vão se ajustar no futuro, ok? Então, a grande revolução para o monetarismo do tipo 2 é que as expectativas, elas deverão ser racionais, né, para que não haja esse tipo de erro. Então, os agentes se adaptam, assimilam os erros do passado, então não deveriam dirigir olhando para o retrovisor, né, mas para o para-brisa, né, para frente. Né? Então, essa seria o que a gente viu lá em Macro 3, que realmente eliminaria ali o trade-off de curto prazo. Ah, mas o trade-off acontece, né? E como é que é? Essa teoria explica, se o trade-off acontece, acontece por algum efeito da política econômica. Então seria culpa do governo quando ele acontece, né? Então o governo é que errou com a sua política econômica e não os agentes racionais. Os agentes racionais assimilariam esse erro do governo, ok? Enfim, então o que a gente falou lá em Macro 3, só aconteceria se os agentes forem enganados pelo governo, ok? Então seria essa a política monetária surpresa, né? Então o governo, pelo Banco Central, por meio do Banco Central, adotou algum artifício novo em termos de política monetária, um novo instrumento, um novo artifício, que acabou ludibriando mesmo agentes racionais. Então lembre que agentes racionais, eles têm um conjunto de conhecimento adquirido com a experiência. E aí, ao longo do tempo, eles vão acumulando. Então, dentro daquele conjunto de informações que eles possuem, eles não podem ser enganados. Se o governo vem por meio do Banco Central com o mesmo instrumento, eu já vi isso no passado. E dessa forma ele não vai me enganar, a não ser que ele invente algo novo. A não ser que o governo invente um instrumento novo, não é isso? Então aí, nesse novo instrumento, ele conseguiria enganar os agentes econômicos. Então, e lembrando, agente econômico já viu Macro 3, né? São as empresas, né? O setor financeiro, as famílias, então todo mundo que compõe aí o mercado, né? Ok? Setor externo, enfim, então ele de alguma maneira tem que enganar essas pessoas se quiser provocar ali aquele redução temporária do desemprego de curto prazo. Ok, gente? Então, feita essa explicação, então o regime de meta de inflação ele vai ser baseado nesse pensamento econômico, nessa parte aí do pensamento econômico, que é a teoria, eu chamo pensamento macroeconômico, né? Do pensamento, que pensamento econômico remete muito lá aos primeiros clássicos, lá, não é isso? Vamos chamar aqui do pensamento macroeconômico, coisa mais atual, ok? Então, partindo então para o regime, como é que vai ser estruturado aí o regime de meta de inflação? O regime de meta de inflação ele vai propor, né, uma meta de crescimento para algum índice de preço, ok? Então, a regra principal é a seguinte, né, que o Banco Central e o governo se comprometem
em estabilizar um determinado índice de preço, né? E por isso se chama meta de inflação. A gente vai querer estabilizar a inflação. E aí a inflação ela vai ser medida por algum índice de preço. Então ele não vai se comprometer com todos os índices de preço existentes calculados num determinado país. Ele vai escolher um específico, tá? E esse específico é que ele vai ter compromisso com ele. Então, caso esse índice ele não consiga estabilizar esse índice, aí vai estar confirmado um problema lá na execução, na condução da política econômica, mais especificamente da política monetária, ok? Se ele consegue estabilizar esse índice, vai estar comprovado o sucesso, ok? Então, esse é o pensamento. No Brasil, né, e em vários países do mundo, né, em geral, os índices podem ser divididos em dois, né? Claro, a gente pode ter aí variações dentro disso, mas basicamente a gente tem índices gerais de preço, tá? E índices de preços ao consumidor, tá ok? Então, índices gerais de preço é que vão medir os preços de toda a cadeia de produção, ok? Então, desde lá da produção lá de bens de capitais, bens de insumos intermediários, né, até os bens finais, né? E a gente tem os índices de preços, né, ao consumidor, são aqueles que vão pegar só o efeito na ponta da cadeia, né? No final ali da cadeia de produção, só realmente o preço final dos produtos acabados, já prontos para a demanda ali e o consumo ali das famílias, ok? Então, bom, enfim, vou deixar para falar no Brasil mais para frente, não vou adiantar não, mas em geral se escolhe o seguinte, né? Países que adotaram a meta de inflação, em geral, preferiram e com o tempo isso evoluiu para escolherem índices da ponta da cadeia, né? Índice de preço ao consumidor, mas há países que adotam índices gerais de preço, mas a evolução, ao longo do tempo se percebeu que era melhor usar o índice de preço ao consumidor. Por quê? Porque o índice geral de preço ele tem uma influência maior da taxa de câmbio, né? Então, países que sofrem muito com choques cambiais, né, com influência externa sobre ali a sua moeda, né, como o regime, né, o regime de metas de inflação, ele não vai se preocupar, né, em conjunto com ele, a gente tem que adotar uma taxa de câmbio livre, né, como eu adiantei para vocês lá na aula sobre taxa de câmbio. Em conjunto, se usa ali no Brasil, né, eu já vou detalhar isso, mas adiantando um pouco, se usa a taxa de câmbio ali suja, né, que a gente fala, né, que esporadicamente ele interfere. Mas normalmente é uma taxa de câmbio livre, então o governo não se preocupa. Então a taxa de câmbio em alguns países do mundo, tende a ser mais estabilizada, mas em outros países tende a sofrer mais com sua taxa de câmbio, que é um pouco o caso aí do Brasil, tá, gente? Então, quando essa taxa de câmbio ela tem uma certa volatilidade, há uma certa desvalorização, isso afeta muito o preço e isso é captado muito pelo os índices gerais de preço, tá? Mas isso é menos captado pelos índices de preço ao consumidor, tá? Que a tendência é, de repente, assim, principalmente em metas de inflação, de repente, mesmo nessas situações, os produtores que produzem alguma coisa com insumo que é comprado fora do país, e isso poderia encarecer um pouco o seu produto, eles não repassam todo esse choque para o preço do seu produto, com medo de perder ali uma fração do mercado para algum concorrente. Enfim, não há
a transferência total do que a gente chama de pass-through da taxa de câmbio, né? Não há essa transferência total, né? Então, não é toda aquela desvalorização que é transferida para os preços. Há alguns setores, tá, que são mais sensíveis, outros setores não, ok? Então, mas em geral, assim, nem toda essa desvalorização cambial chega aos preços, tá? E isso minimiza um pouco o efeito na ponta da cadeia, né? Lá na ponta da cadeia, então não chega tudo. Mas no índice geral de preço, ele capta fortemente esse efeito. Então por isso os países viram assim, poxa, se a gente ficar adotando o índice geral de preço em meta de inflação, vai ficar difícil para o Banco Central transmitir para o público que ele está comprometido e que a política monetária está sendo eficiente, porque como é uma coisa que vem de fora, não seria culpa da política monetária em si, mas de um choque externo. Então isso transmitiria para o mercado uma culpa que não é dele, ok? Então quando você põe o índice geral de preço, você tem o efeito da ponta da cadeia, que é diluído, não chega lá, a transmissão, né, não é total desse choque para o preço na ponta da cadeia, já se dilui. Claro que há algum efeito, mas não total, e aí isso demonstraria ali o que realmente é a eficácia da política, como tentar transferir com mais, transmitir, né, com mais fidelidade a eficácia lá da política monetária, ok? Então é isso. Então em geral, o índice de preço na ponta da cadeia, índice de preço ao consumidor. Bom, a meta é estabelecida pelo governo no parlamento, tá, gente? Então, a meta de inflação, ela em geral, assim, vamos lá, em países presidencialistas, definido pelo governo, e em países mais parlamentaristas, que adotam meta de inflação, claro, seria ali definida pelo parlamento, ok? Então é isso que ele quis dizer aqui, só isso. Isso aqui tem a ver também com o regime ao qual está submetido o Banco Central, tá, gente? Então a gente já viu em macro 3 o Banco Central dependente, o autônomo e o independente, né? Lembrem disso. Então lá em macro 3 eu falei a diferença dos três, e que às vezes isso no meio político não é nem tão claro. Eu citei aí um debate anos atrás, um debate entre candidatos a presidente, e que todos os candidatos, não estou aqui, não vou falar mal de nenhum, mas todos erraram isso. Foram reprovados aí, e entender qual a diferença entre dependência, autonomia e independência do Banco Central. Misturaram os termos, confundiram tudo. Então, na verdade, um Banco Central dependente é aquele que a gente viu que tanto a regra quanto os instrumentos de política específicos, né, que a gente vai tratar ainda. Então, as regras são essas que a gente colocou. Então, a gente tem basicamente 3 regras, né? Até ali a crise de 2008, a gente tinha basicamente essas 3 regras. Então a gente tinha que escolher regime de metas cambiais, regime de metas monetárias e regime de metas de inflação. Após as crises agora de 2008, após a crise da zona do euro, né, da dívida soberana lá da zona do euro, os fundamentos de política econômica estão sendo rediscutidos, tá? Então a gente provavelmente vai ter uma nova revolução dentro da macroeconomia, certo? Estão sendo rediscutidos. Então novos regimes estão surgindo, tá, gente? Então, ponto. Mas eu vou falar aqui para transmitir para vocês o que a gente tem de consolidado até hoje, são esses 3 regimes. Então, basicamente, a gente pode escolher esses 3 regimes, né? Os outros, esses novos regimes ainda estão, vamos dizer assim, em gestação, ainda vão nascer, isso, ok?
e, enfim, estão em gestação. Mas já nascidos e já ficando velhinhos, né? O mais velhinho deles é o cambial, ali o de meia idade é o regimes monetários, e o mais novo é o regime de metas de inflação. Então esse é o mais novo, mas ele já chegou aí na meia idade e já está ficando ultrapassado, ok? Agora a gente já está gestando aí novos filhos que escreverão aí o futuro aí dos regimes monetários, tá ok, gente? Mas a gente tem esses três aí para escolher, seria aí a regra a ser escolhida. Então, a gente viu quando, e na política, então a gente tem essas três regras, e em termos de instrumento de política que o Banco Central pode utilizar, e aí eu vou falar, acho que na próxima aula, essas três políticas, que é a taxa de juros, né, o controle da taxa básica de juros, através do mercado de open marketing, o controle da taxa básica de juros através das reservas compulsórias, tá? A gente falou um pouco, mas eu vou detalhar mais na próxima aula essas políticas. E o controle da taxa de juros através dos... nossa, me fugiu agora os empréstimos lá do Banco Central aos bancos, né? Bom, fugiu da cabeça agora, mas vamos lá, daqui a pouco eu lembro, né? Mas enfim, você tem essas três regras, ok? Mas vai ser detalhado na próxima aula. Você tem três regras e três instrumentos de política. Então, quando o Banco Central quando o Banco Central ele é autônomo, é o governo, então seria no caso o Ministério da Economia que escolhe tanto a regra quanto os instrumentos. Tá, gente? Isso é só revisando que a gente já viu em Macro 3. Regras e instrumentos. Quando ele é autônomo, o Ministério da Economia escolhe a regra e o Banco Central os instrumentos. Quando o Banco Central é independente, então o Banco Central escolhe regra e instrumento. Então, por exemplo, se o Banco Central do Brasil hoje fosse independente, ele poderia abandonar o regime de metas de inflação. Ah, já está superado. Olha, eu olhei lá, os americanos já estão desenvolvendo lá e aplicando um regime diferente. Ah, lá, mas no Japão também eles estão aplicando um outro regime, tá? Tem uma visão mais keynesiana. Opa, será que é interessante? Posso mudar, ok? Bom, mas não é. Então seria o próprio Banco Central que mudaria. Ah, mas se fosse autônomo ou dependente, é o governo que mudaria, entendeu? Então o Ministério da Economia, por exemplo, já está ultrapassado, enfim. Já está ultrapassado, né? Mas enfim, o nosso ministério atual tem uma visão monetarista, então nunca faria isso, tá, gente? Mas enfim. Alguém com uma visão um pouco mais progressista poderia olhar, opa, o que está acontecendo no mundo e tentar alguma coisa nova, né? Mas, como eu disse, aqui no Brasil a gente tem essa questão de andar ainda olhando, dirigir olhando no retrovisor, tá ok? Então é isso, então, em geral é isso para vocês relembrar essa questão aí do Banco Central que está envolvendo esse tópico aqui, tá? Bom, deve ser perseguida pelo Banco Central, então essa meta, né, de inflação estabelecida com base em índice de preço e definida ou pelo governo, ou pelo parlamento, ou até aqui, poderia botar aqui pelo Banco Central, né? Pode ser também definido pelo Banco Central, mas enfim, aí tem que botar aqui, governo que é normal, né? Mas está faltando aqui, governo, parlamento, ou pode ser pelo próprio BC se ele for independente, né? Ou Banco Central. Entendeu? Ok, gente? Só para complementar.
E então o Banco Central deve perseguir, passa a ter esse único objetivo: alcançar essa meta inflacionária determinada. Então, determinado pelo governo, pelo parlamento ou pelo Banco Central. Ok, normalmente países presidencialistas pelo governo seria aqui mais especificamente o Ministério da Economia, tá? Por um parlamento, em países mais parlamentaristas, mas é claro, depende da lei do país. Nada impede que tenha um país presidencialista que abra mão disso e deixe isso por conta do parlamento, né? Mas ou pelo Banco Central, se ele for independente, né? Ok? Se for um Banco Central independente, tá, gente? Então, essa seria aqui, para melhorar aqui, ok? Então, o Banco Central, de qualquer forma, ele passa a ter que alcançar essa meta inflacionária. Por que a gente está frisando isso aqui? Porque ele não teria qualquer responsabilidade com o desemprego e com as taxas de crescimento econômico, ok? É isso que tem que deixar claro aqui. Em regime de metas de inflação, o Banco Central não tem qualquer responsabilidade com as taxas de desemprego, ok? E com as taxas de crescimento econômico, certo? Ok, gente? Certo? Apesar de que a teoria diz que, enfim, quando era a teoria monetarista do tipo 1, eu diria para vocês com certeza, o Banco Central explora uma determinada curva de Phillips. Por quê? Porque se acredita no trade-off, que exista, pelo menos no curto prazo, um trade-off. Como a gente está falando aqui do monetarismo do tipo 2, o novo clássico, e que até a curva de Phillips volta a ser vertical, não é isso? Então não deveria haver assim, a princípio, qualquer comprometimento e necessidade do Banco Central ficar olhando curva de Phillips e ficar pensando em trade-off, já que ali, vamos dizer assim, na letra fria ali da teoria, não haveria trade-off. Mas, obviamente, sabe-se que o Banco Central, por um erro, pode vir a provocar um trade-off naquele exemplo que eu dei anterior. Então, de certa forma, ele olha também ali a curva de Phillips, dentro dos vários indicadores que ele utiliza para estar acompanhando aí a evolução aí dos resultados da política monetária sobre a dinâmica da economia, tá, gente? Mas enfim, mas ali ele só olha para ver se ele teve algum resultado indesejado sobre o desemprego ou o crescimento econômico. Mas, de fato, o que se acha é que questão de desemprego e crescimento econômico estão relacionados à dinâmica do próprio mercado, em que o governo deve interferir o menos possível, ou seja, uma visão liberal, ok, gente? Uma visão liberal, certo? Da economia. Então, o que o Banco Central tem que entregar e o governo tem que entregar para o mercado é uma economia estabilizada. Tendo uma economia estabilizada, o mercado vai fazer o resto. Ou seja, é nisso que se acredita, ok? Enfim. Então, para atingir esses objetivos, vamos lá, também tem que ter então, uma meta numérica para a inflação, tá? Então, essa meta de inflação, ela no princípio, lá nos anos 90, nos primeiros países que adotaram meta de inflação, assim como os primeiros países adotaram índices gerais de preço e depois abandonaram os índices gerais de preço e foram para os índices de preço ao consumidor para evitar essa questão do choque externo, também lá no início adotava-se a meta pontual da inflação, o que tornava o regime muito rígido, né?
Lembra de regime, né? De que você tem que fazer um regime para se manter magro e saudável. Então você tem que comer determinadas coisas e, enfim. Obviamente, se você tiver aí um pai que é diabético, por exemplo, um avô, você vê que, em geral, tem que se adotar um regime o quê? Bem rígido. Senão a pessoa não consegue controlar lá a questão da glicose no sangue, o colesterol, etc. e tal. Ok? A mesma coisa vale para aqui. Essa é a visão, né, mais ortodoxa da economia. Então o regime tem que ser mais rígido no início, quando o país adota o regime de meta de inflação e está com a sua inflação muito descontrolada. Mas com o tempo, né, com a gente já vai falar, com o ganho de credibilidade do Banco Central e do governo, e né, o ganho de credibilidade das políticas econômicas, então seria, na verdade, que a gente viu lá em Macro 3, o ganho de reputação do Banco Central e de credibilidade da política econômica, fiscal e monetária, você pode relaxar esse regime. Então, com o tempo, você relaxa esse regime, e aí você não precisa adotar uma meta pontual. A inflação tem que ser, agora, atualmente, é 4%, eu já vou mostrar para vocês. Não, ela pode variar ali, acho que é 1,25 para cima, 1,25 para baixo. Então, se ela chegar até 5,25, não tem problema. Ou se ela baixar lá para 3,75, 2,75, desculpa, não tem problema. Entendeu? Ela tem que estar dentro, não pode ficar abaixo de 2,75 e nem acima, não é isso? De 5,25, ok? 5,25. Aí sim, e aí é a mesma coisa que você olhasse lá um exame médico, né? Então, seu pai aí, seu avô que é diabético, então a glicose não pode estar acima lá de 200, não é isso? É como se estivesse olhando ali um exame médico, então é assim que em geral se trabalha dentro do regime de média inflação. Então, não, a glicose tem que estar tanto. Aí você teria um ponto, então a inflação tem que estar ali naquele ponto. Então seria um regime que no início, economias com problemas inflacionários mais graves teriam que adotar, para ter esse ganho de reputação e credibilidade lá das autoridades e da política. Com o tempo você pode relaxar isso, tá? E adotar uma banda, e foi o que aconteceu. Aí com o tempo também você pode vir, assim como aconteceu lá com o regime de metas cambiais, né? Mas com o tempo aqui você pode vir baixando esse ponto central e tantas bandas, né? Também, então como você consegue ir controlando a inflação, você vai baixando, tá? É o que o Banco Central do Brasil tem feito, apesar dos números que eu vou mostrar, tá? O que ele tem feito nos últimos anos é vir baixando a meta de inflação, tá? E bem como o horizonte de tempo também que ele escolhe, eu já vou mostrar para vocês aí, pro caso específico do Brasil, qual o horizonte de tempo. Então, na verdade, se divulga hoje a meta de inflação daqui a 3, 4, 5 anos. Tá? E aí também depende aí de como anda a inflação no país. Tá? Bom, a taxa de juros de curto prazo atua como principal instrumento de política monetária. Então, o principal instrumento de política monetária, neste caso, vai ser a taxa de juros, tá? E aí, balizada lá pelo mercado de open market. Então, ela, na verdade, como é que vai funcionar aí o regime de média de inflação? Na verdade, você vai ter tanto o indicador de inflação, que aí já é um indicador da inflação atual, que realmente ocorreu. Então, a inflação do mês de agosto foi tanto, né? A inflação acumulada de setembro do ano passado, é assim que a gente olha, né? A inflação acumulada do IPCA de setembro do ano passado até agosto desse ano foi quanto? Tanto, isso é inflação atual. Ok? Acumulada em 12 meses.
Além disso, a gente tem que olhar um outro indicador que é a expectativa de inflação, que na verdade você vai ter expectativa de inflação para daqui 1, 2 e até 3 anos, tá? E aí eu já vou falar como é que isso é calculado e é feito no Brasil. Então, a expectativa de inflação que a gente está esperando lá para o ano que vem, daqui a 12 meses, daqui a 24 meses, daqui a 36 meses, ok? Então, na verdade, o que acontece? O que o Banco Central tem que fazer é com que a inflação, não é isso? Ela convirja para essa expectativa de inflação. Então, na verdade, como eu já tinha dito nas aulas passadas, também eu falei um pouco, a expectativa de inflação é que, na verdade, ela funciona dentro desse regime como uma âncora. Então, na verdade, se o Banco Central consegue fazer com que a expectativa de inflação esteja bem ancorada, né, certo? Se ele consegue fazer com que os agentes esperem que no futuro a expectativa de inflação esteja dentro das metas, então com certeza a inflação verificada vai estar dentro da meta, ok? Certo? Então é isso. Então é a expectativa de inflação que vai fazer com que a inflação convirja para dentro das metas, ok? Então, para agentes racionais, esse é o principal indicador. Como o Banco Central está conseguindo influenciar a inflação do futuro. Ok? Certo? Então, é assim que funciona, na verdade, o regime de meta de inflação. Então, mais do que a própria inflação, é a expectativa de inflação. Ok, gente? Que vai fazer com que a gente tenha um resultado bom, né, da política monetária. Tá? Aqui, transparência das informações, isso eu já tinha adiantado para vocês, isso aparece em todos os 3 regimes. Isso é uma condição essencial para os 3 regimes, né, a transparência aí das informações, tá? Obviamente, porque você, por fundamento, está lidando com agentes racionais. Agentes racionais, eles precisam ter o maior conjunto de informações possíveis, tá? Certo? Para poder formular suas decisões, ok? Sobre investimento, sobre consumo, tá? E quanto mais transparente for o governo, menos eles o quê? Se assustam, são surpreendidos, né, pelo governo. Então, caso o governo não seja muito transparente, a chance do governo adotar alguma medida que venha a surpreender, a enganar os agentes econômicos, aí você vai ter um problema de trade-off, e um trade-off não bom, né? Um trade-off ruim no sentido de que vai aumentar a inflação, e aí vai fazer com que a política monetária não seja eficiente. Então, nesse sentido, seria ótimo ter transparência aí das informações, ok? Bom, além disso também, credibilidade, como eu já adiantei um pouco. Então, a credibilidade, então eu vou botar aqui também, eu não botei a reputação, tá? Isso a gente já discutiu um pouco também na disciplina de Teoria Macroeconômica 3, reputação e credibilidade, então a reputação da autoridade econômica. E aí a credibilidade da política monetária. Estava faltando aqui. A gente vai complementando. Então, reputação. Então, qual é o histórico, né, de ações, de forma de atuar daquele governo. Né? Então, aquele governo constrói uma reputação ao longo do tempo. E aí as pessoas confiam ou não se ele vai tomar as atitudes corretas ou não, ok? Isso a gente já viu macro 3, assim como a credibilidade, aí é da política econômica, mas aqui eu coloquei monetária mais específica, mas tem a credibilidade fiscal também. Então essa credibilidade é para saber se aquele instrumento exato que o Banco Central está utilizando
aqueles, né, se daquela forma que o Banco Central está tentando controlar a taxa de juros, é a melhor forma, entendeu? Então aí você mediria isso pela credibilidade da política monetária, e isso é importante, porque se a credibilidade é baixa, as pessoas não estão acreditando que aquele instrumento está sendo capaz de trazer inflação para dentro das metas, ou seja, que a expectativa de inflação está sendo uma âncora eficiente, ok? Certo? Como eu disse, um Banco Central independente, ou pelo menos autônomo, mas a defesa mais forte é que seja logo independente, porque se precisar mudar de regime, o próprio Banco Central muda, não fica esperando o governo mudar de regime, tá, gente? Isso dentro da teoria aqui, tá? A política monetária ativa e fiscal passiva, que a gente já falou lá. Então a política fiscal, ela não pode interferir na política monetária, ela tem que seguir os objetivos da política monetária, né? Aquilo que a gente já estudou em macro 3. E controle das contas públicas, exatamente para não ocorrer a chamada dominância fiscal, ok? Que é quando, na verdade, o Banco Central começa a responder aos objetivos da autoridade fiscal e não ao contrário, né? Relembra isso lá de macro 3. Bom, então, especificamente para o caso do Brasil, entrando agora especificamente aí no caso brasileiro, né? Da estrutura de regime de meta de inflação aqui no Brasil. Então a gente adota o índice de preço ao consumidor amplo, conhecido como IPCA, né, isso, como ali o índice da meta de inflação, ok? A taxa básica de juros, né, a Selic, conhecida como a Selic, não, que é a nossa taxa básica de juros de curto prazo, ela é definida através do mercado de open market, não é isso? Que vocês já viram lá que é o mercado de open market desde macro 2. Então quem não está lembrado, revise isso, que é o mercado de open market. Então é a compra e venda de títulos públicos, não é isso? E ela é definida, nesse nível da taxa de juros ideal, é definida através da chamada regra de Taylor para a definição da taxa básica de juros, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Não se preocupem por enquanto, eu já vou falar com vocês o que é essa regra de Taylor para a definição da taxa básica de juros. As expectativas de inflação, elas são calculadas pelo chamado relatório, no Brasil pelo chamado relatório Focus, que é divulgado pelo Banco Central, mas não é informações do Banco Central, eles captam essas informações, isso são informações do mercado, ok? Então tem expectativa para diversas séries lá, não só para a expectativa de inflação, mas a mais importante aí para o Banco Central é a expectativa de inflação para 12, 24, 36 meses. Relatório de inflação, então o Banco Central mensalmente divulga aí relatórios de inflação, onde ele demonstra, aqui que ele demonstra a transparência com a análise que ele faz da dinâmica econômica e aí das suas ações e atitudes. Então tem tudo ali no relatório, como ele está enxergando a dinâmica da economia e as ações que devem ser tomadas. Então, por exemplo, ele explica por que a taxa de juros foi elevada ou foi diminuída, ok? Está tudo ali dentro do relatório. Então, se quiser acompanhar, basta o que está acontecendo lá e a visão do Banco Central, basta ler as atitudes que o Banco Central irá tomar, basta ler o relatório de inflação, está tudo transparente lá. O BC, como eu já adiantei, no Brasil ele é autônomo, então isso significa que a regra de meta de inflação, caso tenha que mudar e venha a ser modificada em algum momento, isso vai ser uma decisão do Ministério da Economia, não do Banco Central. O Banco Central pode mudar essa regra aqui de open market para definição da taxa básica de juros, ok? Regra de política fiscal, isso tudo é definido pelo Ministério, agora o Ministério da Economia, né? Então, e pelo Congresso, né? Que faz as leis, né? Isso, vota as leis, formula as leis. Então, como foi essa lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, isso não chega a ser uma lei explícita, né?
e o teto de gasto, a lei do teto de gasto. Isso tudo vocês vão estudar na disciplina Economia do Setor Público. Então não é... Aqui eu estou só citando que essas leis, elas foram... de responsabilidade fiscal foi lá no governo Fernando Henrique, ainda final dos anos 90. Essa regra de ouro é uma regra, não sei nem se chega a ser uma lei, né? Vocês não vão ver se é especificamente uma lei, ou se é apenas uma regra que o Banco Central segue, que ele mesmo formulou. Agora está me falhando isso, vou verificar. Mas não sei se chega a ser essa regra de ouro que tem se falado atualmente, se isso já foi confirmado como uma lei, mas vocês vão ver isso em economia do setor público. E a lei do teto de gasto, claro, foi a última que foi definida ainda no governo Michel Temer, né? Então essas leis e regras, elas servem para manter a política fiscal subordinada aos objetivos da política monetária, ok? Então para isso que foram definidas essas leis. Bom, agora vamos para alguns indicadores aí para a gente ver como anda o regime de meta de inflação no Brasil. Então aqui eu peguei dados lá desde 2001 e esses dados vêm até atualmente, tá? Eu botei até agosto de 2020 agora. Então aqui o que a gente tem é o histórico de metas para a inflação. Essa linha preta aqui contínua é o centro da meta. A linha tracejada em cima e embaixo é a banda, né? Então aqui a banda superior em cima, claro, e embaixo, claro, a banda inferior. Então, na verdade, o resultado da inflação ela não pode nem estar acima e nem estar abaixo dessas bandas. Isso aqui, o que vai acontecer? Vai tirar muita credibilidade da política monetária e do Banco Central. Okay? Confiança, reputação do Banco Central junto ao mercado. O ideal é que ela esteja aqui mais próxima à linha contínua, né, que é o centro. Quanto mais próxima do centro, seria melhor, porque aí o Banco Central conseguiria mais reputação e a política monetária teria mais ali alta credibilidade, né? Então a gente vê aqui no início, a gente tem aqui bem no início, na verdade, o regime de metas foi adotado em julho, né, oficialmente julho de 99, mas eu pego a partir dos anos 2001, que ali a partir dos anos 2001 é que os dados estão mais consolidados lá na base de dados do BC. Mais uma vez, tá, gente? Eu vou botar aqui, tá faltando, né? Depois a gente puxa a orelha de vocês. Cadê aqui a caixa de texto? A gente reclama lá nas monografias, né? Que vocês não colocaram, né? Então aqui, a fonte, né? Aqui, Banco Central do Brasil. Ok, gente? Então, tá aí devidamente citado. Vou colocar depois nos outros lá também. Aqui foi o Banco Central do Brasil, onde eu peguei esses dados, tá? Tanto o dado da inflação aqui, que é o IPCA, e as metas também lá no site lá. Estão lá divulgados lá no site do Banco Central, ok? Bom, então, aqui a gente vê no início, né, bem do regime de metas, apesar de a gente perder aqui alguns meses para trás aqui, mas a gente vê esse resultado aqui ruim, esse resultado que foi devido àquele overshooting cambial lá da eleição do Lula. Que aí é uma coisa até que eu poderia dizer para vocês, assim, que aparentemente assim, o câmbio não seria um problema dentro do regime de meta de inflação, mas ele pode se tornar sim um problema. Ele não é quando o câmbio está estabilizado. Mas a partir do momento que o governo que o câmbio tem uma forte desvalorização, ou mesmo valorização, né, também pode acontecer, mas
A preocupação é sempre maior em países como o Brasil, né, países em desenvolvimento, é com a desvalorização. Então, uma forte desvalorização pode levar, sim, a perda do controle da inflação, e foi o que aconteceu aqui no início. A gente vê aqui aquele overshoot cambial devido à influência lá da eleição do Lula, e aí houve muita fuga de capitais de investimento no Brasil, com medo, né, do Lula, e que o Lula ia fazer com a economia, né, ia acabar com a economia brasileira, mas enfim. Então houve essa disparada aqui, certo? Logo que o Lula assumiu o compromisso com as políticas até então adotadas, e as coisas voltaram à normalidade, né? Apesar do primeiro governo dele, ele ter trabalhado aqui com a meta de inflação superior ao centro e mais próximo lá ao limite, tá? Mas logo ele conseguiu trabalhar ali com a inflação abaixo do centro. Depois a partir da crise de 2008, então isso aqui já é o segundo governo dele, ele já trabalhou ali com uma inflação abaixo do centro da meta. A partir da crise de 2008, aí volta-se a trabalhar ali um período ali durante o auge mesmo da crise subprime, passa-se a trabalhar ali acima do centro da meta, mas ainda dentro da banda, tá? Mas logo isso é contornado, né? A gente volta a trabalhar aqui com o centro da meta. Só a partir da crise a crise europeia, da dívida soberana europeia, a gente volta a trabalhar de novo na parte superior aqui da média de inflação, e isso ocorre até 2014, tá? Aí 2014, com a crise mesmo do impeachment, que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, a gente tem de novo aqui, são um período lá, mas nada semelhante ao que aconteceu aqui, mas sim que a gente supera ali, e aqui a credibilidade cai, eu já vou mostrar para vocês, mas a gente não consegue manter a inflação, né? Que a gente fala, nós brasileiros, né, de modo geral, tá? Mas o governo, o Banco Central não consegue manter a inflação lá dentro das metas, nesse período de crise política, ok? Logo que o Michel Temer assume, a coisa volta, a gente passa a trabalhar lá no limite inferior da banda, depois volta para uma coisa dentro da mais próxima ao centro da meta, e é o que tem acontecido agora, tá? Então isso são dados, vocês podem estar perguntando aí, e aí isso se estende agora para o governo Bolsonaro, né, tá, gente? Então a gente está trabalhando e a gente passa a ter um problema ao contrário, que devido à recessão, a gente passa a ter um problema de inflação baixa demais. É o que os dados estão mostrando aqui. E aí os dados não mostraram, por exemplo, vocês podem estar perguntando aí, esse preço do arroz, né? Gente, a gente tem que ponderar o seguinte, tudo bem, é preocupante? Arroz é um alimento básico, arroz e feijão é um alimento básico todo brasileiro, é isso? Mas, o que acontece? Eles não são um dos alimentos que entram no cálculo do IPCA. Então, o IPCA, quando ele é calculado, são os preços produtos na ponta da cadeia, produtos já acabados, né, e finalizados para a aquisição e o consumo aí das famílias. Então, é claro que o preço do arroz e o preço de alguns produtos que estão subindo vão afetar o IPCA daqui para frente, tá? Obviamente, mas por enquanto, até o mês de agosto, esses são os resultados, porque ali eles têm um peso dentro do IPCA, onde você tem umas centenas de outros produtos, tá, gente? Então, centenas de outros produtos, não é só o arroz, tá? Que está com preço muito alto, mas, enfim, centenas de outros produtos, vocês me entenderam, né? Mas, enfim, acredito que, de qualquer forma, isso pode vir a ter um resultado até o fim do ano aí, de elevação da inflação aqui dentro desse gráfico, conforme a gente for atualizando esse gráfico aí.
certo? Aqui é o resultado do superávit, chamado resultado primário do setor público, que tanto se fala aí, não é isso? Que o governo gasta mais do que arrecada. Então aqui é o resultado primário mesmo de receitas, não é isso? Do governo, principalmente com seu arrecadação de impostos e as suas despesas. Então, obviamente, desde 2014 a gente vem aí com déficits, né, na conta primária do governo. Essa linha preta aqui contínua, ela é a meta, tá? A meta. E as colunas cinzas aqui é o resultado efetivo, tá? Do resultado primário do governo, ok? Só para mostrar para vocês que desde 2014 e devido a vários fatores, tá? Não só erros de política econômica, mas a crise e as crises, né? Crise subprime, não, você vê aqui do subprime não afetou, depois a crise da dívida europeia também não. O que aconteceu é mesmo a recessão que o mundo está passando, tá? E o Brasil depende muito de vender coisas para o mundo, exportar, né? Então essa recessão mundial afetou o nosso crescimento econômico, que afetou a arrecadação do governo, e aí tem produzido aí esse déficit aí persistente, né, que já vem lá desde 2014, aumentou, e aí a gente vem conseguindo diminuir um pouco com medidas duras aí do governo aí nos últimos anos, né? Ok? Aqui a taxa de câmbio, né, como eu disse, a princípio, a taxa de câmbio ela tem uma flutuação suja no Brasil. É só nesses momentos aqui de pico, né, que a taxa de câmbio tende a desvalorizar demais. É que o Banco Central intervém, né? Eu já vou falar mais sobre isso na próxima aula também, das novas estratégias e instrumentos que o Banco Central tem para intervir na taxa de câmbio sem necessariamente ter que intervir com liquidez, né? Mas intervém ali com títulos e tal, né? Mas de fato o que a gente pode dizer assim é que a gente tinha, né, nos primeiros anos de metas de inflação uma tendência à valorização da taxa de câmbio, e desde a crise da zona do euro a gente passou a ter uma tendência de desvalorização aí da taxa de câmbio, e que isso daqui realmente é o que é o preocupante, o que tem acontecido ainda no último ano, tá? Nesse ano, tá? Devido aqui à pandemia e as ações do governo, tá? A taxa de câmbio se elevou demais, tá, gente? Elevou demais. E a princípio, dentro do regime de média inflação, se ela está estabilizada, isso não é um problema, tá? Mas se ela desvaloriza demais, assim, num curto espaço de tempo, isso passa a ser um problema, sim, para a inflação, ok? Então, por isso que eu estou falando, assim, que, em geral, a gente ainda não está verificando efeitos inflacionários no índice do consumidor, né, no IPCA, dos últimos meses, mas provavelmente esse efeito inflacionário que a gente já está sentindo vai aparecer nos próximos meses, ok? E um dos componentes aqui é a taxa de câmbio, isso preocupa, ok? Esses são a taxa de crescimento econômico ao longo da adoção do regime de média inflação, certo? A gente teve aqui um período, né, que eu falei com vocês, que é chamado do milagrinho econômico, né? Alguns autores aí chamam de milagrinho econômico. Então você tinha ali um crescimento, mesmo que nem sempre assim, muito, vamos dizer assim, firme, né? Mas a gente teve uma taxa média de crescimento boa até 2010, ali 2011. A partir de 2012 a gente perde um pouco o rumo. E atualmente a gente tem aí uma taxa de crescimento até a pandemia, né?
Agora, com a pandemia, as projeções são aí de uma queda aí de 9%, né? Então vai ser pior do que a época da crise política, né? Que levou ao impeachment da Dilma, que a gente teve queda aqui de 3,5%, 3,28%. E a gente vinha aí num crescimento aí, né, fraco de 1,32, 2 anos, depois 1,14 no último ano. Então, assim, perspectivas não são muito boas. E isso tudo afeta a credibilidade monetária, né? Então, a credibilidade monetária, que na verdade essa credibilidade monetária ela é medida. Ah, tá, gente, eu fui esquecendo de botar as fontes, né? Depois eu reclamo lá dos meus orientados lá nas monografias, né? Então, deixa eu corrigir aqui, só para vocês saberem aí corretamente as fontes. Então, essa aqui não foi o Banco Central, não. Aqui foi esse resultado, isso aqui está no Ministério da Economia. Tá aqui no Ministério da Economia. Aqui eu peguei também no Banco Central. Tá, gente? Banco Central do Brasil. Taxa de crescimento. Também aqui, Banco Central do Brasil. E essa última informação também, né, do Banco Central. Ok, gente? Então é assim que vocês devem fazer nas monografias, não pode esquecer isso. Tá, gente? Então, esse índice basicamente é o resultado da inflação, se ela está dentro da meta ou não. Se estiver fora da meta, e esse índice, né, é Banco Central do Brasil, e esse índice foi desenvolvido pelo professor Helder Mendonça, lá da Universidade, eu também sou da Universidade Federal Fluminense, mas o meu curso, a sua sede fica em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Então o professor Helder é lá do departamento, lá de Niterói, tá ok? Então foi meu orientador de doutorado, desenvolveu esse índice de credibilidade. Então aí só para não deixar de citar, tá? Devidamente aí quem desenvolveu esse índice aqui. Então eu estou me baseando no índice de credibilidade aqui desenvolvido pelo professor Helder Mendonça, lá do Departamento de Economia da UF de Niterói. Ok? Bom, esse índice basicamente diz o seguinte: se a inflação está lá próximo ao centro, quanto mais próximo ao centro, mais esse índice vai para 1 aqui, que seria a credibilidade total. Ok? Se está mais longe do centro, mas ainda está dentro da banda, vai variar aqui de 0 a 1. Mas se a inflação supera a meta superior ou fica abaixo da meta inferior, é 0, o resultado vai ser 0. Então, quando o resultado aqui deu 0, 0, 0, 0, 0, aqui 0, é porque ficou fora das bandas. Ou acima da banda superior ou abaixo da banda inferior. Quando esse resultado aqui se aproximou de 1, bem próximo de 1, é que a gente atingiu ali o centro, exatamente o centro da meta. Quando varia aqui, é que a gente está dentro da banda, na maior parte do tempo, né, dentro da banda, mas dentro da banda, mas não próximo ao centro, tá? Então a gente vê aqui que no início, claro, aquele efeito lá do overshooting cambial aqui do Lula, essa crise política, como afetou, né? A gente teve um período aqui, né? A gente não é um exemplo de credibilidade, né? Então, a política monetária no Brasil não é um exemplo de credibilidade, mas teve um período aqui de credibilidade assim, elevada, tá? Que durou aqui de 2005 até mais ou menos aqui 2011, né? Por isso que eu acho assim, os efeitos da crise europeia foram muito mais fortes do que do subprime, que levou realmente a gente perder o rumo aí da condução da nossa política, tá? E recentemente, depois do impeachment da presidenta Dilma Rousseff,
A gente teve um ganho de credibilidade, né? O mercado passou a acreditar que as coisas passariam a ser feitas de maneiras corretas, né? Porque aqui a Dilma, no seu governo, implementou uma flexibilização do regime de meta de inflação, que eu acho que por conta, né? Eu cheguei a essa conclusão, né? Eu escrevi um artigo, está em avaliação ainda, mas nesse artigo com uma colega aqui da casa, e a gente chegou a essa conclusão através de dados, né, de análise econométrica, que o que parece foi assim, houve pouca transparência do que estava sendo feito, então isso afetou o mercado e afetou aqui a avaliação do que estava sendo feito, tá? Bom, enfim, mas é isso que eu acredito. Aí o mercado, logo que o Michel Temer assumiu e voltou com compromisso com o regime de meta de inflação, o mercado logo avaliou como bom, nossa, agora ele vai ser comprometido estritamente com o regime de meta de inflação. Só que, ao longo do tempo, o mercado vem perdendo, né? Mesmo aí continuando com o governo Bolsonaro, o mercado vem perdendo aí confiança, por quê? O problema não é o comprometimento com o regime de meta de inflação. Felizmente, como eu disse para vocês, só para finalizar essa aula, dando esse recado para vocês. A política no Brasil, a política econômica e monetária, ela é conduzida olhando-se para o retrovisor. A gente não está olhando para frente, para a brisa. Então, o que acontece? A gente ainda não percebeu o que já está sendo discutido fora, principalmente, claro, nos países desenvolvidos, que o regime de meta de inflação ele já caducou. Tá? Mesmo ele sendo um cara aí que nasceu nos anos 90, e aí teria a idade mais ou menos de vocês aí que estão me assistindo, mas na verdade ele se baseia, né, numa coisa que foi desenvolvida, né, que a teoria novoclássica foi desenvolvida lá dos anos 70. Então ele seria, na verdade, um pouquinho mais velho. Então não teria aí 20 anos, né? Ele teria aí pouco mais de 30 anos. E 30 anos, ou quase 40, para ideias hoje, isso já caduca, já precisa ser renovado. Então esse é o recado, assim, não é o regime, não é o comprometimento com o Banco Central só que basta, tá, gente? É sim a renovação das ideias, certo? A gente está aberto ao que está acontecendo. O grande problema é que hoje a economia ela é muito dinâmica, ela muda, e está havendo uma modificação estrutural mundial da economia, que não pode ser, a gente não pode fazer vista grossa a isso e ser tão conservador como o Banco Central brasileiro está sendo. Okay? Essa é a minha opinião. Então isso aqui demonstra isso. Então, apesar de todo o comprometimento, apesar do Banco Central e o governo estar aí tentando adotar, alguns podem dizer, mas isso aqui é feito do déficit primário, do aumento da dívida, que nem mesmo o Paulo Guedes, com as suas ações, foi capaz de reverter, e isso está contaminando a percepção dos agentes econômicos, que veio aí o governo incapaz de reverter esse déficit, de diminuir o crescimento da dívida, e isso está contaminando. Você pode ter essa leitura, tá? Pega, escreve um artigo, há colegas escrevendo sobre isso, e a gente está sempre olhando, mas enfim, porque eu acredito que isso aqui é resultado de um regime que no mundo, se o mundo não tivesse discutindo, eu até acreditava nisso. Se os países centrais tivessem ainda dizendo, não, o regime é ótimo, mas não, até mesmo os países centrais estão rediscutindo os fundamentos e a superação do próprio regime de meta de inflação. Então esse é o recado final que eu queria deixar para vocês. Isso é o que a gente tem de mais atual, tá?
São esses três regimes, mas o que eu queria dizer para vocês, é claro que nada foge muito dentro desse arcabouço, mas está sendo desenvolvido novas ideias e brevemente a gente terá novos regimes e com novas regras, regras diferentes, e aí que podem ajudar aqui nós aqui no Brasil e o Banco Central e o governo a tentar reverter essa situação, tá bom, gente? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.